Primeiro passo, o passo ele tem um acrônimo CRIAR. Criar. 5 letras. 5 letras. E aí, quando a gente começa com esse acrônimo CRIAR, qual que é a primeira coisa que a gente tem que ter quando a gente ingressa na faculdade de Direito e, ao mesmo tempo, a gente pretende desenvolver a nossa atividade como advogado ou como operador do direito? Você tem que ter clareza daquilo que você quer da sua vida. Então, a partir do momento que você tem clareza, você vai seguir um caminho. Esse caminho, quando você segue ele, tendo clareza, é muito melhor do que quando você simplesmente está perdido do meio do curso. A clareza, ela te impulsiona. A clareza faz com que você tenha a oportunidade de se especializar naquela área que você escolheu para poder realizar sua atividade fim. Ou como advogado, ou como um assistente jurídico, ou como juiz, como professor. Então, eu vou dar o meu exemplo. Desde quando eu era mais novo, e quando logo que eu, até antes de ingressar na faculdade, eu tinha clareza para mim que duas coisas, na verdade, uma coisa eu tinha clareza. Eu queria ser advogado. Isso eu tinha uma clareza. Sempre sabia? Eu sempre sabia, eu sempre soube que eu queria ser advogado. Engraçado, sabe que eu entrei na faculdade achando que eu ia ser juíza, e depois que eu conheci a função, eu falei, gente, não tem nada a ver comigo, eu gosto de advogar. E hoje em dia, se fosse fazer um concurso, seria, por exemplo, defensoria pública, dentro da advocacia. Eu acho que a advocacia é maravilhosa, é uma das profissões mais legais que tem para que você possa desenvolver. E eu tinha para mim isso. Logo que eu entrei na faculdade, eu já desenvolvi uma outra clareza. Eu queria ser professor. E aí eu percorri todo aquele caminho que um professor, pelo menos assim, na minha época, tinha. Eu virei monitor de processo civil na PUC. Aí, você foi monitora, né? Fui monitor de processo civil na PUC. Fizemos pós-graduação, mestrado. Fizemos, né, toda aquela peregrinação que o professor precisa. E aí, olha para você, vê como que a clareza nos auxiliou. E ao mesmo tempo, a minha avó sempre falava isso, pensamento é matéria. Toda vez que você pensa, toda vez que você acredita que vai acontecer, aquilo ali materializa. Então, olha como que é importante a gente ter clareza na nossa vida daquilo que a gente quer ser, quer fazer. Isso serve não só para advocacia, mas para qualquer coisa. Vou dar um outro exemplo. Professor Túlio, que é um professor de penal, processo penal, que é um delegado de polícia, ele comentou comigo falando o seguinte: André, eu quando eu entrei na faculdade da UFMG, uma coisa eu tinha certeza, eu queria ser delegado de polícia. Não sabia. Legal. E ele percorreu o caminho para ele virar ser delegado de polícia. E detalhe, ele formou, fez 2 concursos, passou. Porque ele se preparou para isso. Ele já cursou a faculdade, já trilhando esse caminho, né, André? Meu cunhado é promotor de justiça, lá em São Paulo. Desde quando ele estava na faculdade do UFMG, ele falava, eu quero ser promotor de justiça. Entendi. Então, a clareza, ela impulsiona a gente e transforma a nossa vida. Tem uma frase famosa, né? Acho que não sei se é da Alice no País das Maravilhas, que é assim, se você não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Isso. Né? Então você tem que saber o que você quer, né? Buscar, você tem que conhecer saber as profissões, né? Com certeza. E aí você vai além de você, primeiro, você tem que se conhecer, você tem que ver aquilo que mais te encanta dentro do direito ou dentro da profissão que você escolheu e correr atrás que o resultado vem. Joel J, ele tem uma frase muito legal que ele fala que o trabalho devolve. O trabalho devolve. Faça a parte, pô. E aí que as coisas acontecem. Então, o primeiro passo é ter clareza. Clareza, que é o C do criar. C do criar. Clareza.